Salve, salve, Fertano, olha só, quando você trabalha com a matéria de sistema operacional, o Windows, que você tem que olhar aí para a ferramenta e conhecer, há sempre aquelas bancas e aquelas questões maldosas que vão no âmago da ferramenta buscar recursos e características que você usou uma vez na vida, se muito. E olha aí que está o grande problema. Então, pelo menos conhecer, ter uma noção organizacional das ferramentas, sua finalidade é essencial para fazer uma prova de concurso com mais tranquilidade, porque daí você não vai ser pego desprevenido dentro dessas questões. Claro, dependendo da banca que você for olhar aí, se pegar questões, vou pegar uma banca mais extrema nesse caso, FCC, é uma banca que você tem que olhar detalhe a detalhe mesmo, conhecer cada aba de janelas, principalmente uma como essa daqui, ó, da ferramenta relacionada a opções internet. Pô, tem que decorar as janelinhas aí, por isso que tem no seu material todas as abas destacadas de algumas dessas ferramentas, por conta justamente desse nível de detalhe, beleza? Mas vamos olhar primeiro então para essa essência, quais são as ferramentas que merecem destaque. Vamos falar aí de dois recursos. O que acontece? O Windows 10, ele veio aí com o histórico de coisas que ele ainda não tinha terminado. É basicamente isso que a gente pode dizer. O Windows 10 ele ainda está em processo de construção, não foi concluído. A Microsoft está transformando o que era o seu sistema aos poucos. E você vai perceber isso principalmente aqui, quando você olha o painel de controle. Por quê? Até então, o painel de controle é o local onde você vai ter acesso a todas as configurações e recursos do sistema operacional Windows. Claro, muitos deles podem ser feitos manualmente, tendo o conhecimento necessário, onde específico, lá dentro dos registros do Windows. Tem recursos mais detalhados aí que são meio escondidos, né, para o usuário convencional. Mas para o usuário tradicional, isso aqui é o básico, que é o que acontece, é que as provas perguntam sobre isso. Então, se tem o painel de controle, você vai perceber que aos poucos as ferramentas ou configurações que estão ali presentes, elas vão sumindo. Sim, ela vai ser transportada tudo ali para a central de configurações dentro do Windows. Tanto que algumas delas você vai perceber que, embora apareçam aqui, nós vamos ver a lista dela ali bonitinho, na hora que você vai abrir a ferramenta ele fala, ó, você quer ver mais recursos, você vai ser jogado lá para a central de configurações do Windows, lá para aquela área, que é lá que você vai encontrar os recursos de configuração específicos. Então, a primeira ideia é, o painel de controle é um ambiente de configurações de um modo geral, tá? Dentro do que o sistema operacional Windows propõe para você. Legal. Aí você vai dar de cara com um ambiente que, por padrão, vai ser identificado no modo categorias, que é onde que as provas começam a argumentar com você. Então, tem três formas, na verdade eu digo duas formas de você identificar o seu painel de controle. Ou ele vai estar no modo categorias, ou ele vai estar no modo ícones. Os ícones podem estar grandes ou pequenos, então você tem as duas formatações aí do modo ícones, mas são duas maneiras de ver. Dentro da categoria, você vai ter que buscar dentro dela ainda qual é a ferramenta desejada. Eu gosto mais do modo ícone porque você já tem estancado todas as ferramentas ali dispostas para você, já bonitinho. Então o modo categoria é mais chato, mas a gente tem que olhar, justamente, né, um exemplo da nossa questãozinha, bate em cima do modo categorias, nesse agrupamento. O detalhe é que se você for lá dentro da central de configurações, há uma reorganização dessa ideia de categorias. Lá também está agrupado por conjunto de ferramentas que têm similaridade. Só que ela mudou um pouquinho a forma de expor as informações do que a gente tem aqui no painel de controle. Então a gente vai fazer um certo paralelo com esses dois recursos. E aí vamos pegar como base, partindo do painel de controle, você tem ali a figurinha com todo ele, eu vou mostrar todo ele ali para você, mas você vai perceber que existem várias ferramentas que merecem maior parte da sua atenção aí. Por exemplo, backup e restauração. Você vai perceber que é igual que tem, a maioria das ferramentas aqui são iguais ao que você tem no Windows 7, no Windows 10, no Windows 8, se você pegar ali, você consegue usar para estudar, mesmo não tendo o Windows 10. Então você vai perceber o seguinte, no Windows 10, a opção Backup e Restauração, ela destaca ali uma opção entre parênteses Windows 7. Por quê? Porque isso não é mais um recurso padrão para o Windows 10. Ele usa isso apenas como modo de compatibilidade com as versões anteriores. Por quê? Vai que o usuário fez um backup dos seus arquivos lá no Windows 10 e instalou no Windows 7, instalou o Windows 10 e quer recuperar do Windows 7 para dentro do Windows 10 aqueles arquivos. Então eu preciso ter esse recurso para que o usuário possa ainda utilizar, né? Não adianta ter feito backup lá atrás e não poder mais usar esses recursos. Mas a recomendação hoje, tanto como coloquei nessa ordem diferente, é que ao invés de usar essa ferramenta Backup e Restauração, você passe a usar como principal recurso o histórico de arquivos. Se você for olhar, né, como o painel de controle no modo ícones, ele está numa forma organizacional alfabética, está mais ou menos ali no meio do painel de controle, né? Então, histórico de arquivos.
E aí, dois recursos importantes. Então, backup e restauração. Você vai perceber que tem várias opçõezinhas. Desde o backup básico, que você precisa ativar, e para considerar a ideia de backup, precisa salvar em outro dispositivo de armazenamento. Então tem recursos ali como a imagem do sistema, disco de restauração, então são várias opções. E você tem o histórico de arquivos. Por quê? O histórico de arquivos é que faz mais a ideia de backup de dados de usuário. Só que tem que ativar também, não está ativo, então você vai abrir o histórico de arquivos, tem que habilitar. E quando você for habilitar, ele vai pedir que você indique qual é a outra unidade de armazenamento, ou seja, qual outro dispositivo físico no qual serão guardados os backups. Para poder ser backup, tem que estar em outro dispositivo. Então ele pede isso para você ali dentro. Então, uma característica do histórico de arquivos. Outra situação é o ambiente de segurança e manutenção. Dentro desse cenário, você vai ver todos os recursos, né? O que está habilitado, o que não está habilitado, o que está ativo, quais alertas de segurança o Windows vai oferecer. Aqui já começa aquela migração. Você vai perceber que, embora ele mostre esse status para você, se você quiser manipular alguma coisa ali de configuração mais específica, ele vai acabar jogando você lá para dentro da central de configurações, da parte de segurança da central de segurança. Então, há uma mudança aqui, né? Uma migração que já foi executada. Dispositivos e impressoras, vai listar para você ali os dispositivos conectados, coloquei no seu material tem uma figurinha, né, com vários equipamentos que foram conectados, ou seja, aquele dispositivo que em algum momento foi instalado no seu computador, que o driver dele foi instalado, ele vai aparecer na lista. Se você nunca conectou o dispositivo, não vai aparecer para você. Então é para poder facilitar o acesso. Então, eu quero conectar um novo dispositivo, acabei de pegar um aparelho, um foninho Bluetooth, eu quero parear ele com o meu notebook que tenha lá um sinal Bluetooth. Você pode vir por aqui ou ir lá pela opção conectar, que a gente já viu aí. Então, a ideia de dispositivos e impressoras lista isso para você. Inclusive, pela opção, uma vez que você vê as impressoras, você pode ir lá e ler, ou melhor, listar, ver qual é a fila de impressões. Caso você tenha mandado imprimir alguma coisa e está lá travado, você quer limpar a fila, você pode ir ali por este caminho para fazer essa ação. Outro recurso que você vai encontrar é uma ferramenta que teve uma mudança de nome, né, ao longo das evoluções do Windows, chamado do Windows Defender Firewall. Cuidados, porque ele tem ali a lista, mostra para você bonitinho, mas quando você vê a ferramenta propriamente na hora de configurar, ele vai jogar você lá para dentro da central de configurações. Data e hora. Cuidado. Você tem aí como data e hora recursos básicos, né? Questões, por exemplo, tem horário de verão, não tem horário de verão, quero habilitar, porque sempre dá problema, tá? O Windows, ele tenta pegar alguns calendários de referência, de data. Se ele se basear num horário internacional, é uma coisa. Se você pegar o servidor de data e hora do Brasil, é outra. Então você tem referências aí que você pode estar colocando aqui para estar fazendo a mudança de data e hora. É óbvio que se tiver sem pilha lá na BIOS, você vai ter que fazer isso aqui toda vez que você ligar o computador, porque precisa trocar pilha do computador, por mais que seja um notebook, tem uma pilhazinha lá de 3 volts que você precisa trocar, beleza? E as contas de usuário é para você adicionar novos usuários. No Windows 10 a gente tem uma particularidade, que é que ele acaba buscando, ele incentiva, né, que você utilize uma conta online da Microsoft, uma conta própria ali, @Outlook ou antiga @Hotmail, que você possa vincular aqui dentro e utilizar, então, ao invés de pensar apenas em usuários locais, né, do computador. Embora também há essa possibilidade, né, falar, tem outros membros da minha família que usam o computador aqui localmente e tudo mais. Central de rede e compartilhamento é importante, tá? Porque aqui você vai estar olhando os dispositivos, vai estar olhando se tem algum problema na conexão de rede, então é importante trabalhar com ela, a gente vai destacar. Mouse é basicamente configurar a velocidade do clique duplo, é para você configurar o ponteiro do mouse, se ele vai ter o arrasto ou não, se vai ter uma sombra no mouse, quais são os ponteiros, por exemplo, ali na minha tela você conhece o meu ponteiro azul, opções de internet, porque o Internet Explorer, ele pega tudo daqui. Então, os navegadores, o Edge também, ele pega as configurações daqui. Se você quiser mudar algumas coisas, você vai mudar por aqui recursos básicos que esses navegadores acabam utilizando. Opções de energia. Opções de energia você vai usar onde? Num computador que tenha, por exemplo, um notebook. Né? Desktop é mais difícil você trabalhar com ela, mas o notebook que você quer gerenciar melhor o uso da bateria, fala, pô, eu não quero que ele consuma muita bateria quando eu estiver desconectado do carregador, então você vai trabalhar aqui dentro com essas opções. Opções do explorador de arquivo, também conhecido como opções de pasta, é onde você vai definir se você quer ver arquivos ocultos, se você quer ver as extensões de arquivos conhecidos. Então ela é extremamente importante trabalhar. Embora hoje no Windows 10 muitas opções, as essenciais aí que eu mencionei, já estão mais visíveis do que era antigamente, mas
versões antigas é importante conhecer também e na versão do Windows 10. Programas e recursos. Programas e recursos, cuidado para não confundir com programas padrão. Programas e recursos é o antigo desinstalar programas. E aí, cuidado. Lá atrás, lá no Windows XP, mas bem lá atrás, você tinha lá a opção para adicionar ou remover programas. Cuidado, já no Windows Vista, no Windows 7, você não tem a opção adicionar programas mais, é só remover. E ainda agora mudou, é programas e recursos. Você pode remover programas por meio dele, desabilitar ou habilitar recursos do sistema operacional. Então, recurso do sistema operacional você desabilita ou habilita. Programa você desinstala. Não tem mais a opção de instalar programa vinculado aqui dentro. Isso aí é uma pegadinha muito recorrente em provas. Programas padrão é para falar assim, olha, eu tenho 10 navegadores. Qual vai ser o padrão? Eu tenho 3 editores de texto. Qual vai ser o padrão? Então você vai definir justamente quais são os programas padrões para cada tipo de arquivo, ou que você pega o programa e fala, ah, esse aqui o programa vai ser o padrão para todos os arquivos que ele trabalha. Então você tem as duas formas de gerenciar. Você pode pegar algum arquivo específico e falar, não, só esse arquivo aqui eu não quero que seja aberto nesse programa. Todos os outros eu quero. Quer ver um exemplo? Best Player e VLC. São dois players de música, vídeo e tudo mais. Eu gosto do Best Player para tudo, só que ele não é bom para arquivos .vob, arquivos que são no formato DVD. O VLC é melhor. Então eu pego, coloco ele padrão para tudo, e só para esses arquivinhos VOB específicos aí para DVD, eu mando abrir no VLC. Então você tem como configurar isso aqui dentro. Sistema. Cuidado, lá dentro das configurações você também tem essa opção que mostra recursos diferentes. Então, esse sistema é o equivalente a apertar a tecla de atalho Windows Pause. Então, você apertar a tecla Windows e a tecla Pause, cuidado que às vezes no seu computador a tecla Pause está na segunda função, está junto com outra tecla, então tem que ver aí qual combinação efetiva você vai apertar. Mas o atalho nominal é o Windows Pause, ou Pause Break, né, que é o nome completo, que ela vai então abrir essa janelinha do painel de controle. Tem outra opçãozinha sistema dentro das configurações que mostra mais detalhes, como a versão do Windows específica que você vai estar utilizando. Essa aqui, ela mostra elementos tradicionais, como já eram nas versões antigas, mas não mostra a versão ali, se é 18, 20, qual versão do Windows que ele está trabalhando. Recuperação. É a ideia de você trabalhar com as recuperações do sistema também, voltar a pontos anteriores no tempo. Então aqui no backup restauração é uma coisa e a recuperação é outra. E o teclado, que é a maldade da brincadeira aqui. Por exemplo, eu quero fazer configurações de layout de teclado. Eu quero alterar, meu teclado tem cedilha ou não. Quero colocar BNT ou não, né? É aqui na opção teclado que eu vou? Não. É na opção região e idioma. Nem listei ela aqui, né? Então é na opção região e idioma onde você vai definir qual é o layout do seu teclado, qual idioma é o padrão de inserção de documento, de texto, que vai estar sendo digitado ali, e então se vai ser um layout português brasileiro ou internacional, que é o mais recomendado aí para quem compra computadores fora do país. E aí, o teclado faz o quê? Ele vai pegar a velocidade para começar a repetir uma tecla, quando começar a repetir, qual a velocidade de repetição daquela tecla que você ficou segurando aí apertada na hora de fazer uma datilografia. Então, alguns cuidados. Vamos ver um pouquinho disso tudo na tela e como ela se compara com a estrutura da central de configurações. Então já de cara ali, você tem na tela o painel de controle já aberto para você. Professor, como é que eu faço para abrir o painel de controle? Você pode ir lá no menu iniciar e digitar painel de controle. É a forma mais fácil de você encontrar esse carinha hoje dentro do Windows 10. Antigamente tinha ali direto o menu iniciar e tudo mais. Você tinha outros caminhos pelos quais você poderia buscar o painel de controle aí bonitinho. Hoje o mais fácil é justamente digitar ali no menu iniciar. O painel de controle ele traz isso para você. Ok. Dentro do painel de controle, o modo padrão, como eu falei, ele abre assim, ó, no modo categoria. Vou aqui usar de uma ferramenta de acessibilidade, né, a lupa, para que eu possa destacar aqui a categoria que ele aparece dessa maneira para você. O que você vai perceber é justamente isso, ó, sistema de segurança. Então aqui várias opções, ó, backup e restauração está aqui, dentro do sistema de segurança, histórico de arquivos está aqui. Então você tem essas ferramentas que estão aqui dispostas, né, da lista de ícones grandes, separadamente, ó. Central de segurança vai estar separada, dentro aqui também ela, né, vou pegar aqui em ordem alfabética, você vê ali, ó, tem o backup, você tem aqui as outras opções, né, de usuário e senha, central de segurança e manutenção está aqui. Então perceba que ele acaba separando mais, né, porque ele coloca em ordem alfabética, não tem muito o que fazer. E aí a opção para trabalhar com ícones pequenos só vai mudar o tamanho dos ícones, aí não tem muito segredo não. Então o modo categorias é o modo mais chatinho. Quando você abre ele,
ele vai trazer aqui, ó, essa lista, ó. Tá vendo essa listinha aqui? Você vai perceber que essa listinha, ela é um conjunto que vai trazer essa ideia, ó. Quando eu falo sistema de segurança, eu tenho aqui, ó, a opção de sistema de segurança. Rede e internet, se você for olhar lá no painel de controle, rede e internet é outra categoria. Então, quando você entra aqui na estrutura, o painel de controle, essas são as suas categorias. E as opções que estão dentro de cada categoria estão aqui, ó. Selecionei a categoria Sistema de Segurança, categoria Rede e Internet, categoria Hardware e Som, Programas, Central de Contas de Usuário, Aparência e Personalização, Relógio e Região e as facilidades de acesso. Então, começando aí justamente, vamos pegar lá no modo padrão, né, ver todo mundo, você já sabe aí como é que estão as categorias, olhar aqui no ícone grande, que daí a gente já tem todos os itens. Backup e restauração, nossa primeira opçãozinha aqui. Pode ver aqui, ó, que ele não está configurado, você tem que configurar ele para poder habilitar. Então ele vai abrir, vai falar, ó, tem que iniciar isso aqui, é a primeira vez que eu estou abrindo ele, porque o padrão dele é isso, né? Ele não está habilitado, o recurso, e ele vai buscar para que você possa utilizar ele com as suas configurações e opções básicas, né? Vou cancelar aqui, deixa ele ali pensando um pouquinho, e aqui você percebe que tem, como disse, a imagem do sistema e o disco de restauração do sistema, né? Ou reparação, aparece aqui no cantinho, né? Esquerdo. Perceba que tudo isso aqui que tem esse símbolo que parece um escudo, é porque eu preciso ter permissões de administrador. Então ele vai pedir usuário e senha para que eu possa manipular esse cara. E aí, como eu falei, né, a outra opção que hoje você deve utilizar é a opção do histórico de arquivos. O histórico de arquivos, ele está aqui, né? Cadê? Letra H, F, G, tá aqui, gerenciador de credenciais e histórico de arquivos, aqui, H. Então você vai abrir o histórico de arquivos, também, ó, não foi encontrado nenhuma unidade utilizável, porque eu só tenho um dispositivo de armazenamento, um notebook. Se eu tivesse um outro HD, ou até mesmo pendrive, HD externo conectado, ele permitiria que eu ativasse aqui. Mas como eu não tenho, ele não vai permitir, porque eu preciso de outro dispositivo para poder colocar. Uma coisa importante é sempre destacar isso aqui, ó. Quais são os dados que ele vai salvar? Ele salva dados das suas bibliotecas, que na verdade é a pasta documentos do usuário, então tudo que tem foto, vídeo, imagem lá dentro da tua conta de usuário, na tua área de trabalho, seus contatos e favoritos do navegador, é o que ele salva quando você habilita o histórico de arquivos. Se está fora dessas pastas, ele não vai salvar. Então, muito cuidado com isso. Então, atenção a esse histórico. Aí vamos lá em segurança e manutenção. Dentro de segurança e manutenção, você tem aqui as opçõezinhas, né, a mais. Perceba que está colapsado, né, eu posso expandir. E aqui ele fala, ó, Firewall da rede. Pô, eu tenho que ir lá exibir na segurança do Windows. E aí ele vai jogar para a gente lá dentro da central de configurações. Ó, se eu voltar aqui em cima, né, tá com a telinha preta. Se eu voltar aqui em cima para o menu iniciar, né, tá ali ó, no início, aí eu vou ter aqui justamente a minha central de segurança. Tudo isso aqui faz parte justamente do meu ambiente aqui de configurações. Então, você vai encontrar lá dentro da área de configurações do Windows, que é também acessado por aqui, ó, menu iniciar, configurações. Você vai ter esse recurso aqui, tá ali as categorias relacionadas a ele, bonitinho, né? Ele separa desse formato, não tem do mesmo jeito que o painel de controle para exibir ícones, mas você pode ver aqui, ó, dá um zoom, você tem a parte de sistema e você tem a parte de atualização e segurança. Agora, olha uma coisa que é uma das novidades. Outra atualização que o Windows oferece, que inclusive eu não deixei atualizar, mas já está no teu material ali, tá? Que não está atualizado aqui no notebook, mas o desktop e outros computadores que eu tenho já estão atualizados. Você vai ver que aqui nessa área, aqui nesse espaço onde eu estou passando o mouse aqui em cima, ele tem dois itens para mostrar se está atualizado ou não o sistema. Isso aí já é uma das atualizações do Windows, beleza? Então tem aqui a atualização e segurança, e aqui eu tenho o meu painel, né, de segurança e recursos que eu tenho. O backup, como eu disse, você tem aqui as opções de backup, posso adicionar uma unidade, você tem aqui a segurança do próprio Windows, e ele traz aqueles recursos que nós mencionamos anteriormente, ok? Então, funcionalidade da central de configurações. Vou voltar aqui para o painel de controle, para a nossa listinha de opções ali, para você ver com o zoom normal, e aí eu volto aqui com essa opçãozinha da lupa. Perceba que aqui embaixo tem o histórico de arquivos também, porque ele mostra para você as ferramentas que estão na mesma categoria lá, por isso que ele acaba listando esses elementos à esquerda. Mas aqui também, ó, exibir na segurança do Windows. Percebeu que tanto o Firewall quanto a parte de malwares, ele joga lá para o Windows. O que ainda está aqui por hora, né, e já está saindo daqui uns dias também, é o controle de conta de usuário, né, o User Account. Control, que é justamente aqui o AC. Se você for lá no menu iniciar e digitar o AC, você vai ter acesso a esse recurso funcional.
Então a ideia básica é bem legal. E a recuperação também aparece aqui. Voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui o nosso próximo item, que são os dispositivos e a impressora. Tá aqui, ó, dispositivo e impressora. Nele vai listar os dispositivos que eu já conectei aqui, né? Celulares que eu já conectei, os outros dispositivos. Então aqui as impressoras que eu já tenho. Você pode ver que aqui tem uma coisa bem legal. Tem a impressora física, essa aqui. Essa aqui é uma impressora virtual. Isso aqui é uma impressora, na verdade, o fax, né? A impressora virtual, aqui já é de aplicativo para enviar para dentro dele. Quando você pega aqui a impressora PDF, você fala, pô, mas como assim impressora PDF? Antigamente você tinha que fazer manual, né? Você tinha que procurar, instalar uma impressora PDF. Hoje em dia você vem aqui e já existe impressora PDF dentro do Windows, de boa para você. Então aqui você tem a impressora, você clica com o botão direito do mouse em cima dela e você consegue olhar ali, ó, ver o que está sendo impresso. Preferências de impressão também são definidas por aqui, né? Você pode dar um duplo clique na impressora e ir lá e dizer, olha, eu quero ver como é que vai ser a impressora, né? Qualidade da impressão e tudo mais. Então essas preferências padrões, ou seja, que é aquilo que vai ficar sempre padrão quando for imprimir alguma coisa, né? Definir aqui, ó, a preferência de impressão, ela vai trazer para você o que você quer como qualidade de impressão, uma página por folha, se você quer frente e verso, claro, se a impressora suportar. Então tudo isso aqui você consegue já definir o padrão, toda a impressão pega aquilo ali então como base. Então esses dispositivos que a gente tem, posso adicionar outro, tá? Como eu falei, para a gente conectar, é para isso que serve essa central. Aí você tem ali o Windows Defender, então tá mais lá embaixo, né? O Windows Defender Fire, vai voltar para aquela janelinha que a gente já conhece, que traz aqui as questões de segurança. E aqui você vê, olha, mostrando estatística, né? Dados. Tá ativo, beleza, tá ok. Mas se você quiser configurar, fazer qualquer outra alteração, você vai ter que ir lá, eu quero alterar configurações ou desativar, desativar. Ele vai jogar você lá para dentro da central de segurança do Windows e manutenção, que é o padrão hoje. Então volta lá para o painel de controle. Outra opçãozinha que a gente comentou é a questão de data e hora. Data e hora, quando você abre, tem aqui, ó, para você dizer qual que é o fuso horário, né? Brasília, padrão. Você tem aqui os relógios, que você pode colocar mais de um relógio. E pode pegar um servidor, né? O padrão que ele pega é da Microsoft, mas você pode ir lá e buscar um servidor. Tem o do Brasil, não recordo qual é o endereço dele, mas se você jogar no Google servidor de data e hora brasileiro, você pode colocar o endereço dele aqui e aí pega sempre daquele servidor essa data e essa hora. E em termos de contas de usuário, o que você tem? Vai aparecer aqui os dados, para você não adianta mandar e-mail nesse e-mail, não responde, isso aqui é só e-mail da conta mesmo. E aí você tem aqui situaçõezinhas básicas, né? Que você vai encontrar para adicionar novos usuários, mudar o privilégio dele, se ele é administrador ou não. Então é isso aí que você acha aqui. Central de rede e compartilhamento, como mencionei antes, né? Tá lá dentro da parte de internet e tudo mais. Aqui é para dizer, ó, eu tô com um problema, o cabo de rede desconectou, tá? Não está conectando a rede. Então você tem aqui a opção solucionar problemas, é bastante útil, tá? Ela ajuda em muitos processos. Opções de streaming de mídia. Ela é interessante para você ativar aqui o Miracast. Tem que ativar, por padrão ele é bloqueado, tá? Então se você quer usar o Miracast, que é uma das novidades do Windows 10, tem que vir aqui e habilitar isso daqui para que funcione. E para ver os adaptadores, né? Você tem aqui as placas de rede, o meu Bluetooth está queimado aqui, e a Wi-Fi também. Então estou só no cabo, por isso que ele aparece só uma conexão ali e o cabinho conectado para você. O mouse é outro carinha muito básico. Você tem ali configurações, né, esse aqui é o driver, tá? Isso aqui pode ser que não apareça para você, esse aqui que é do touch do notebook, mas botões você tem, né, que vai estar ali mostrando se é destro ou canhoto, tá? Lembra que o padrão é sempre destro, e pode ser para outros, né, dispositivos. A velocidade do clique, tem uma pastinha aqui do lado para você clicar e fazer o clique duplo, testar a velocidade do clique duplo se você está conseguindo abrir e fechar ela, tá? Então você pode fazer isso aí. Você tem aqui os ponteiros, como eu falei, né? O meu ponteirão azul está aí, onde que eu defini, mudei qual que é o ponteiro que eu queria. Na verdade, tem outro caminho, né, maior para isso, que é dentro das novas configurações lá do Windows, tá? É por aqui, na verdade, que eu fiz, não diretamente por ali. Foi aqui na parte de personalização, né? É por aqui que a gente trabalha aquele recurso, e não por este outro caminho que eu mostrei para você do mouse, tá? Mas pode ver que ele mudou aqui também. Opções de ponteiro, aqui é a velocidade de movimento do ponteiro, né, o arrasto dele, e se você quer deixar aquele rastro, né, e aí vamos colocar aqui, tá com rastro longo, mas não tá tão longo assim, né,
Vamos ver se aumentando a velocidade do ponteiro ele vai mudar. Pode ver que tem uma sombrinha ali, né, aparecendo atrás do meu mouse. Isso aí é por conta desse rastro aqui, é legal para você deixar alguém meio zureta quando você faz isso. E aplicar aqui, né, ocultar o ponteiro enquanto você está digitando ou não. E aqui você a tecla Ctrl, para quando você está meio perdido, você fala assim, cadê meu mouse? Aí ele aparece essa bolotinha aí ao redor dele, ao teclar o Ctrl. E a velocidade, né, na verdade, quantidade de linhas que você rola quando você usa o scroll. O padrão são 3, tá? Então, tem aqui também essa opçãozinha para inclinar, né, horizontal, depende aí do seu mouse, se ele oferece isso. Mas aqui eu tenho já justamente a ideia, eu quero toda vez que eu rolar para baixo, role 5 linhas por vez ao invés de 3. Aí você aplica caso necessário. Então, esses são os recursos que a opção mouse oferece. Contas de usuário já foi, opções internet. Opções de internet está aqui. Como eu falei, tem no seu material todas essas fotos, né, por conta da importância dela. Dentro da opções de internet, você pode definir aqui se você quer usar mais de uma página como página inicial, se você quiser usar uma nova guia, né, usar o padrão, você pode pegar o que está aberto atualmente no navegador, tá? Quando ele coloca aqui o usuário atual, é para pegar o que está aberto lá no navegador. Você pode pegar e reiniciar, quando você abrir o navegador, que ele pegue o que estava aberto quando você fechou o navegador, que é pegar a última sessão. Isso aqui é uma das novidades, né? Não tinha nas versões antigas do Windows, né? Na verdade do Internet Explorer. O histórico de navegação aqui, ele traz as configurações, tá? Para você ver de quanto em quanto tempo, qual que é o espaço que ele vai usar para guardar todos esses dados, local físico onde que ele guarda todos esses dados de arquivo temporário, qual que é o prazo, né, de dias que fica no histórico, qual é a cache aí, né? Quais são os carinhas de cache que estão sendo utilizados. Bonitinho, tudo isso é a configuração que você tem. Mas aqui em segurança são as mais pertinentes. Você vai perceber que tem segurança, tem privacidade e conteúdo. Tá? Cuidado, principalmente quando você olha ali, tem conexões, tem programas e avançadas. Tem várias opções, mas vamos voltar aqui para a segurança. Ele troca um pouquinho a ordem das abas, quando você muda entre elas. Segurança, você tem nível médio, alto, o alto ou a opção do médio. Pode ver que não tem segurança baixa, não faz sentido você falar em segurança. Tá? O médio alto e o médio. São os níveis de segurança que você tem aí para trabalhar. E aí você pode ver o que ele oferece em cada uma delas. Isso aqui varia, inclusive, de acordo com o que você selecionar aqui, ó. Se é para internet ou se é para sites confiáveis. Site confiável, você pode ver que ele tem uma definição diferente. Então, varia um pouquinho. Para site restrito, ó, pode ver que ele já é padrão alto. Então, varia de acordo com o que você ponderar ali dentro nessa estrutura. Privacidade é em relação à segurança, né, avançado aqui, se você vai aceitar os cookies de terceiros ou não, cookies internos do site ou não. E aqui você tem as configurações, né, de segurança relacionadas à certificação digital. Tá? Então, dentro do conteúdo é para o certificado digital. Na guia avançados é para falar a respeito dos conteúdos. Isso aqui é mais difícil aparecer em prova. Mas é importante olhar aqui a questão de qual protocolo, né, de criptografia que é usado. Se é o SSL ou o TLS. O Internet Explorer usa por padrão o TLS, não o SSL. E aí os programas, né, usados por padrão e conexões que você tem. Conexões aqui é importante, principalmente quando você está no ambiente de trabalho, que aparece aqui, ó, conexões de LAN. Se você entra numa empresa que usa um proxy e o proxy não é transparente, você tem que vir aqui e definir qual é o servidor de proxy, colocar o endereço dele e qual porta que ele vai estar respondendo. Se for num servidor de proxy transparente, isso aqui vai ter que permanecer padrão, que é desabilitado. Então, configuração de LAN é por aqui que isso vai ir. Conexões, configuração de LAN. E VPN também pode ser tomado por aqui para as opções de internet. Como falei, uma das mais importantes. Opções de energia, olhar aqui rapidamente para ela, mas é, como eu falei, para notebook, você tem aqui modelo equilibrado, alto desempenho. Quando você alterna aqui, você pode ver que ele muda o plano de energia todo básico. Se vai estar conectado na tomada, se é só a partir da bateria, o que acontece quando você fecha a tampa do notebook, o que acontece quando você aperta o botão para desligar, o que você quer que ele faça. Então sempre tem aquele amigo sacana que fica desligando o computador, apertando no botãozinho ali. Você vai aqui e coloca, ó, ao invés de desligar, coloca ali, ó, nada a fazer, se alguém apertar rapidinho ali, tem que segurar, fechar, apertado. Então você consegue mudar essas configurações, sim, né, do botão para ligar e desligar o computador dentro das opções de energia. A outra é em relação às opções de pasta, tá? Opções do explorador de arquivos, que são opções de pasta, tá? Então aqui, ó, o principal está dentro desse modo de exibição, que é o que eu falei. Quero exibir pastas ocultas, por padrão está marcado não.
recomendação é marcar isso aqui. Ocultar as extensões e arquivos conhecidos. É interessante desmarcar, o padrão ele está aí marcado. Arquivos protegidos do sistema operacional também está marcado. Eu gosto de deixar ali desmarcado para poder ver aí realmente o que há de conteúdo em cada pasta. Então essas são as opções mais relevantes dentro dessas configurações do gerenciador do explorador de arquivos. Lá em programas e recursos você vai encontrar a opçãozinha para desinstalar os programas instalados, tá ali, e para ativar ou desativar os recursos do Windows. Não tem opção para instalar, cuidado com isso, eu já disse para você. Lá em sistema você vai ter o dado a respeito do computador. Por exemplo, qual Windows que você tem, Windows Pro, qual é o processador, qual é a memória. Não tem dados de HD aqui, que já apareceram em perguntas de prova. E qual que é a licença, né, para quem está licenciado esse computador, é uma licença digital essa daqui. Então, uma informação. Se você for lá pela estrutura de configurações, você também tem dados aqui, ó, relacionados ao sistema, está lá no começo. E aqui você pode ver dados sobre o sistema. Então aqui ele traz dados um pouquinho a mais. Mostra o processador, mostra a quantidade de memória, mostra o dispositivo e mostra qual é a versão do Windows que você tem ali de fato instalado no teu computador. Então mostra aqui qual que é a chamada compilação e principalmente versão 1909 ali indicada para você. Então é isso que você vai ver de diferente nessa estrutura, além da outra, né? Aqui também tem, né, bateria, como eu falei, ó, notificações de bateria, qual que é o modo que você tem, brilho, entre outros recursos, e tem coisa a mais, tá? Por exemplo, assistente de foco, modo tablet, multitarefa. Essas opções não estão no painel de controle, elas são específicas da central de configurações do Windows aí. E aí a recuperação e teclado são as últimas opçõezinhas que você tem dentro do Windows. Vou pegar aqui o teclado primeiro, só para mostrar, né, que é a questão da velocidade de intermitência do cursor, não tem nada a mais. O hardware é a parte dos drivers, tá, que você tem. E a recuperação traz para você a ideia de restaurar, né, a um ponto anterior no tempo, né, a restauração de sistema, que você cria aí os pontos de restauração. Embora não é muito interessante no Windows 10 usar aqui. Melhor ir lá dentro das configurações e trabalhar com os recursos de segurança oferecidos por aqui. E aqui você tem a mais o Cortana, que não tem lá no painel de controle, e assim por diante. Como eu falei, dentro do painel de controle você tem uma tendência a ele não existir mais. Então aqui tem luz noturna, mostra o horário que ela vai ativar ou desativar, você tem configurações de resolução de tela, tá tudo aqui ó, em vídeo. Aí você tem as notificações que aparecem lá na central de notificações, aqui, né, quando você clica nessa central de notificações, na verdade é a central de ações, né, ele chama de notificação também. Então mostra aí para você esse recurso. Você tem aqui a ideia do projetar, se você quer projetar nesse computador ou não, tá? Transmissão, você tem que ativar, liberar lá aquele negócio que eu falei do streaming, para poder trabalhar também com recursos. A área de trabalho remota também tem aqui, ó, tá desativada. Então tá tudo isso aqui dentro da parte de sistema. Quando você vai em aplicativos, também tem lá aplicativos recursos, aplicativo padrão. Se você quer reproduzir algum vídeo, alguma coisa, né, ele traz aqui elementos relacionados a, mas são os aplicativos que vão ser padrões para esse tipo de coisa, tá? Então é isso que você vai configurar aqui nessas estruturas básicas que o Windows oferece. Tem bastante coisa nova aqui dentro que ainda é mais raro de aparecer em provas. Dispositivo, a mesma coisa que a gente viu lá atrás, né? Dispositivo impressão, os dispositivos que você vai conectar e as impressoras, vai listar ali. Parte de telefone é para você vincular com o seu celular, daí ele vai pedir para instalar um aplicativo lá no Android. Personalização é onde que mais pode cair questões, porque dentro de personalização você vai encontrar elementos como o plano de fundo, a cor de destaque que você queira utilizar, né? Então tá ali o papel de parede que você quer utilizar, se é uma imagem, uma cor sólida ou uma apresentação de slides. Você tem aqui a tela de bloqueio, o que você quer que apareça na foto, tá? Também tem aqui destaques do Windows, ou você pode deixar uma apresentação de slides rodando ali dentro. Pode deixar aplicativo preso lá, mostrando, por exemplo, eu quero ver os e-mails mesmo com a tela bloqueada, quero que apareça mensagem do Skype mesmo com a tela bloqueada. Então você tem aqui os temas padrões, né, do Windows, que ele sugere para você, você pode baixar mais da internet. Observação, esse tema muda também cores, tá? Não muda além das cores, muda também sons, do som de iniciar o computador e assim por diante. Fontes. Cuidado que mudou um pouquinho a parte de fontes, tá? Você pode pegar mais fontes para instalar aqui, ó, letras, tipo de letra,
e pode vir por aqui. Só que na prática o mais fácil é copiar e colar lá dentro da pasta fontes do Windows, é o mais sugerido. A diferença é que aqui você tem um instalador, você pode procurar por aqui, tá? Você vai lá, tá vendo esses aqui? Isso aqui são sugestões. Isso aqui são fontes que você ainda não tem no teu computador. Por exemplo, eu gostei dessa fonte aqui, eu quero instalar essa fonte ou desinstalar. Então ele traz para você, essa aqui eu já instalei. Então você tem opções de fontes que podem ser ali instaladas a partir desse recurso de personalização. Outra opçãozinha aqui são as cores. Dentro de cores você tem aqui o tema escuro, que eu uso por padrão, né? Mas tem o tema claro, ou você pode personalizar a cor. Perceba que agora dá para separar. Você pode deixar escuro, por exemplo, essa parte que eu estou mostrando aqui, que é as configurações, e lá dentro do Windows Explorer deixa claro. Tá? Então você consegue mudar as cores aí, colocar transparência ou não, cor de destaque, personalizar o Windows bonitinho do jeito que você gostar. E ainda o menu iniciar também vai estar tudo aqui nessa personalização. Antes, para personalizar o menu iniciar, você tinha que clicar com o botão direito no mouse em cima do menu iniciar e lá nas propriedades do menu iniciar, né? Você tinha lá recursos específicos dele que você ia ter que vir por aqui. Agora não. Tá? Agora você pode vir aqui também na barra de tarefas, clica com o botão direito e tem ali também nas versões antigas a opção para você, olha, eu quero pegar e personalizar a minha barra de tarefas. Agora você olha aqui, só tem as configurações dela e ela vai abrir isso aqui que a gente já estava aberto, tá? Que é a parte de barra de tarefas e dizer o que você quer que apareça, se quer modo tablet, se quer ícones maiores, se quer que os ícones se agrupem, se você tem mais de um monitor, você quer que ela apareça em todos os monitores. Então, como você quer que ela apareça, assim como você tem as opções do menu iniciar aqui disponíveis, né? Para ampliar ele, fazer ele ocupar uma tela inteira aqui na hora que você abre, em vez de abrir assim, só um pedaço, fazer com que ele pegue a tela inteira, são configurações. Deixa eu diminuir aqui a lupa, até fechar ela. Você tem aqui a configuração para dizer, modo iniciar, eu quero que ele fique a tela inteira ali dentro, né? Mais blocos, ele vai aumentar a largura aqui, né, dela, então ela vai te dar mais opções. E você pode fazer com que ela, então, use a tela inteira aqui, quando você abrir, ela pega tudo aí efetivamente. É tudo uma questão de configuração presente aqui dentro desse ambiente gráfico de central de configurações. Olha aí uma questãozinha básica. Em relação às opções disponíveis aí na categoria do painel de controles do Microsoft Windows 10, versão português, relacione a coluna a seguir, associando a configuração à categoria que ela pertence. Então ele traz ali conta de usuário e traz lá as opções básicas apresentadas para você. Então, o que você tem? Onde que vai estar a conta de usuário? Na verdade, o que tem das contas de usuário, né? Aqui você tem as categorias, né? À esquerda e aqui as configurações. Tem reconhecimento de fala dentro de conta de usuário? Não. Tem barra de tarefas de navegação? Não. Isso aqui é aparência, né? Barra de tarefas de navegação. Tem opções de energia? Não. Gerenciador de credenciais ou grupo doméstico? Você ficou na dúvida entre esses dois, né? Porque você fala assim, credenciais é usuário e senha. Grupo doméstico é você criar os grupos de gestão ali dentro. Na real, se você responder essa, você já responde a questão, né? Mas vamos deixar essa para depois, então, né? Quando você olha esse itemzinho, você fica na dúvida aí onde é que ele vai estar efetivamente. Então, primeiro item aí, contas de usuário, é uma situação mais perigosa. Sistema e segurança. Quando você fala sistema e segurança, onde é que você vai encontrar sistema de segurança? Opções de energia, elas são relacionadas a sistema de segurança. Credenciais e senhas são relacionados ao usuário, tá? Não está em segurança. Então já estou respondendo para você aqui, mas é só para facilitar a tua vida. Rede de internet é o mais fácil aí, né? Que você fala ali, barra de tarefas e navegação. Peraí, rede de internet é o item 3. Item 3 é onde que você vai estar falando assim, eu tenho o meu grupo doméstico, porque tem a rede local, tem o grupo doméstico, tem o workgroup. Então é maldade você falar em navegação, tá? Então, rede internet é grupo doméstico. Facilidade de acesso é um reconhecimento de fala. Que a gente tem lá nas ferramentas, né, de acessibilidade. Aparência e personalização, aí sim você vai estar falando em configurar a barra de tarefas e a navegação dentro dela. Então, aqui correto aí fica efetivamente o quê? O primeiro item seria o item 4, reconhecimento de fala. Depois você tem o item 5, basicamente está ali entre a alternativa C e D, né? 4 e o 5, que é a barra de configurações, e energia, justamente a parte de sistema e segurança. Então vem o item 2, com isso a gente responde a questãozinha ficando na alternativa C, portanto. Viu? É esse tipo de coisa. Pesadinho? É um pouco pesado essa parte de configurações, porque a gente sintetizou em uma aula muitas configurações. Sugestão,
fuce muito. Ah, professor, eu tenho medo de fazer uma coisa errada. Na pior das hipóteses, você vai ativar uma coisa que você não vai gostar, você vai lá e desativa. E vice-versa. Então, é isso que você tem que fazer, é fuçar. Tem que mexer sem medo de estragar a coisa. Porque senão não fixa o conteúdo. E uma perguntinha como essa aí que aparece, se você não mexeu, se você não vinculou, não conheceu a ferramenta, vai ficar para trás. Então é não ser pego desprevenido nas provas nesse assunto. É um assunto pesado? É, mas necessário para você, principalmente se pegar aí algumas bancas mais detalhistas, beleza? Ficamos por aqui e até a próxima.